paz do Senhor Jesus a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida. E a todos das minhas redes sociais. Deus vos abençoe e vos visite hoje. Hoje eu estarei orando para as crianças, pedindo ao Senhor Deus que visite cada criança, cada bebê no ventre da mãe. Os filhos são herança do Senhor. Peço a Deus que visite aquelas crianças que estão mamando no peito da mamãe, os adolescentes e os órfãos. Que o Senhor, em especial neste dia, abençoe cada criança, do menor ao maior. Quero também pedir ao Senhor que visite as viúvas e os viúvos. Quero pedir ao Senhor que visite em especial a você que está se sentindo desprezado em sua casa, no seu lar, desprezado na sua igreja, você é desprezado no seu trabalho, na sua comunidade. Eu quero pedir ao Senhor que visite os meus filhos, minhas noras e seus familiares, meus netos, minhas netas, minha parentela de longe e de perto. Quero pedir ao Senhor que visite cada um do canal e sua família de longe e de perto. Que o Senhor visite as autoridades do Brasil, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. E que o Senhor visite também a você das forças especiais, que é o bombeiro, a PM, os guardas municipais, ou até mesmo você que é guarda aí, aleluia, glória a Deus, numa escola, numa creche, que o Senhor visite você e sua parentela, que o Senhor visite nesta manhã os enfermos, os que se encontram hospitalizados, em UTI, em nosocômios, que o Senhor visite você que se encontra aí desprezado, que o Senhor entre no teu coração e te leve alegria, que Jesus visite a você que se encontra no leito, acamado na sua casa, aí aguardando alguém, aguardando um anjo para ir te abençoar. Seja na área da saúde, você precisa de um remédio. Que o Senhor abençoe você com um anjo para levar esse remédio, ou mesmo pagar uma energia, ou até mesmo levar um prato de comida, ou até mesmo para sentar pertinho de você e ler a Bíblia para você e falar do amor de Deus para você. Aleluia. Eu quero dizer para você que é desprezado. Deus não nos abandona. Deus não nos despreza. Se volte para Deus. Espere e confie para que Ele faça cessar esse desprezo e o desdém que você está sendo tratado. Então, somente expresse o seu clamor a Deus. Sabe, querido e querida,
Jesus está voltando. E ele vem para salvar o seu povo deste mundo tenebroso, deste mundo ímpio e hostil. Às vezes somos desprezados na nossa comunidade, na nossa igreja, somos desprezados no trabalho. Mas o Senhor, Ele nos acolhe com seu abraço amoroso e devemos ter um coração grato. A gratidão é um gesto precioso que podemos ter. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então é importante que você vigie, persevere, ore, se santifique cada vez mais. Esse desprezo que recebemos é porque nós somos luz do mundo. E quanto mais pertinho de Deus você está, mais a glória de Deus reflete em você. E você brilha. E aqueles que não têm luz, eles se incomodam com a tua luz. Basta tão somente que nós venhamos a pedir: Senhor, abra os olhos espirituais desses que nos desprezam e que eles venham conhecer o teu amor, que é infinito. Aleluia, glória a Deus. Então, que nesta manhã você não se sinta desprezado, você se sinta amado, querido e abraçado pelo Senhor Jesus aí, aonde você estiver. Aleluia. Sinta-se acolhido pelo Senhor Jesus e glorifique ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o hino da harpa cristã 597. Dando graças ao Senhor, porque Ele nunca, jamais nos despreza, nunca, jamais nos abandona. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela luz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida.
graça sempre hei de dar. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ter um coração grato todos os dias, todos os momentos. Aleluia. Assim como aquele leproso se lançou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. E este homem, ele era um samaritano, um estrangeiro. Ele era desprezado. Aleluia. Glória a Deus. Uma certa feita, Jesus estava a caminho para Jerusalém, chegando ali à divisa entre a Galileia e a Samaria. E quando entraram em uma aldeia, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles estavam andando para ir até os sacerdotes, a lepra desapareceu. E somente um voltou para agradecer a Jesus. E foi justamente aquele desprezado. Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem: levante-se e vá embora. A sua fé o salvou. Aleluia! E quantos de nós não estamos leprosos, com coração leproso, como ali aqueles amigos de Jó, com a mente leprosa, com a mente com pensamentos maus, com os olhos maus, só vemos os maus, só vemos uma coisa mal no irmão, não vemos a qualidade que eles têm. Só sabemos apontar o dedo, estamos com os dedos leprosos, com a língua leprosa, com o ouvido leproso, com tampão no ouvido, e não queremos ouvir a Deus. E o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço uma por uma, elas me seguem. Aleluia! Jesus mandou os 10 leprosos aos sacerdotes para que eles fossem declarados limpos de acordo com a lei judaica, para que eles voltassem ao convívio social. Porque na lei mosaica, ali no Levítico, meu amado, minha amada, estabelecia que os leprosos deveriam ser separados da comunidade. E somente após a cura ser apresentado ao sacerdote. Então, eles iam para o sacerdote para que eles fossem declarados limpos. Aleluia! A lepra, ela era vista como uma doença que refletia o pecado. A lepra era vista como uma pessoa que estava fora do caminho de Deus. Mas quem somos nós para julgar? A partir daí teve-se a ideia de ter hospitais, leprosários.
aonde as pessoas muitas vezes era forçado sair do convívio da família e ir para os leprosários, e ali eles eram desprezados pela família. Ora, alguns tinham medo de contrair a enfermidade, porque a lepra, é altamente contagiosa. E ora, por quê? Eles eram desprezados mesmo, de coração. Mas o Senhor, com sua misericórdia e sua graça e seu poder, ele interviu nessa situação. Muitos ainda pensam assim, que a pessoa está doente porque fez alguma coisa de errada. Ah, está doente porque está em pecado. Não, meu amado. Antigamente o homem desconhecia o vírus, a bactéria, os bacilos, os fungos. Hoje não. Hoje nós temos os médicos, onde quando você está enfermo, você vai buscar auxílio. Você não fica perecendo dentro de casa. Jesus, o médico dos médicos, ele socorreu aquele povo naquele determinado momento, porque ali eles não tinham ainda um avanço na medicina. Mas quando começa a impossibilidade de Deus, ou a impossibilidade, desculpa, do homem, do médico da terra, entra a possibilidade de Deus, entra o milagre, e o milagre não se explica. O milagre se vive, glória a Deus, aleluia. O milagre se vive. Aqueles 10 leprosos, eles tiveram fé. Porém, eles não, nem todos, 9 não permaneceram na presença do Senhor. Recebeu a bênção e saiu, foi embora. Certamente se apresentaram ali para os sacerdotes, foram purificados, foi reconhecido que estavam limpos daquela enfermidade e não voltaram para agradecer. Foram continuar a sua vida normalmente. Mas quando Deus, Jesus Cristo, ele limpa o meu coração, ele limpa o seu coração, ele limpa a sua alma, ele limpa a sua mente, nós queremos ficar somente pertinho dele. Queremos estar perto do aprisco do Senhor, glorificando, louvando e agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito por nós, e mesmo quando não enxergamos com os olhos carnais, nós recebemos as misericórdias do Senhor, os livramentos, que somente lá adiante é que nós vamos ver que livramento que Deus nos deu. Aleluia. A purificação e a reintegração. Se apresentar ao sacerdote para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, para estar ali, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tirou-me do lamaçal de lodo, o Senhor me tirou do fundo do poço, o Senhor abriu meus olhos espirituais, agora eu posso ver, Senhor. Então essa purificação, ela é a sua reintegração ao Senhor Jesus, ao aprisco do Senhor, ao seu convívio com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor de braços abertos
Ele não rejeita. Ele não rejeita a prostituta, o prostituto. Ele não rejeita você que um dia andou tão errado, mas agora você confessou os seus pecados, deixou e abandonou, e o Senhor ficou muito alegre com isso. E você volta para a casa do Senhor com as mãos elevadas para o alto, agradecendo, louvando ao Senhor. Assim como aquele leproso, ele voltou. Aleluia. Então você não é desprezado. O Senhor não despreza você. Pode o teu amigo, a tua mãe e o teu pai te desprezar, mas o Senhor, ele te segura pela tua mão direita e diz: vem, eu já te limpei, eu já te sarei, eu já te curei. Então fica aqui pertinho de mim, no aprisco, junto com seus irmãos, aguardando a minha vida, a minha vinda, porque eu vou voltar para levar a minha igreja para os céus. Ali não haverá dor, nem sofrimento, nem ranger de dentes. Não. Ali eu vou te coroar com a coroa da justiça. Aleluia. Glória a Deus. Que nesta manhã, meu amado, minha amada, você possa se lançar aos pés de Jesus com o rosto em terra e agradeça pelo que ele fez, está fazendo e vai fazer na tua vida neste dia de hoje. Levante-se, erga a cabeça e tenha fé. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, né? O grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, passa para colar, e ele sai. Porque ele tem que obedecer à voz de Jesus. E sabe qual é esse monte? É a dureza do seu coração. Esse monte é o problema, é a enfermidade, é a falta de saúde, é você está passando por uma aflição, está sem dinheiro. Você fala em nome do Senhor Jesus, toda morte financeira bate em retirada. É você que é empresário, que está na bancarrota, é você ordenar para esse mal saia da minha vida. Em nome de Jesus, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa estar tendo a vitória sobre os meus negócios. É a enfermidade, é a dor no coração, é a lepra, é a tuberculose. Então, que nesta manhã, em nome de Jesus, todo mal, ele bata em retirada e você possa se lançar aos pés de Jesus com o rosto em terra e agradecê-lo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor não me desprezou e o Senhor está comigo. E eu creio, Senhor, que daqui para diante eu vou fazer tudo de acordo com tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Coloque sua mão em concha e você ora por mim, eu oro por você.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Olhe para o alto, seu socorro vem do Senhor, vem dos céus. Deus não dorme, Ele está vendo todas as coisas, Ele está vendo o seu coração. Somente Deus olha dentro do nosso coração, Ele não vê como o homem vê, e Ele jamais despreza uma ovelha do seu aprisco. Bom dia a todos.